Amados, a Bíblia diz para a gente crer no Evangelho. E às vezes a gente não sabe nem o que é Evangelho, né? A palavra Evangelho, ela significa boas notícias. Fala assim para mim, boas notícias. Então a Bíblia diz para nós crermos no Evangelho. O Evangelho são as boas notícias. Quais são as boas notícias do Evangelho? Às vezes a gente ouve uma palavra e parece que a notícia não é boa. Às vezes é tanto peso que coloca sobre as nossas vidas, tantas coisas que a gente não consegue fazer, não consegue alcançar, e por a gente não conseguir alcançar esses méritos, a gente pensa que por isso nós não vamos ser abençoados. Só que a boa notícia, a Bíblia diz que Jesus, ele veio curar os enfermos, trazer boas novas para os pobres. Qual é a boa notícia que o pobre quer ouvir? É que ele não é mais pobre, que agora ele tem tudo em Cristo Jesus. Qual é a boa notícia que o enfermo quer ouvir? É que ele está curado. Então o Evangelho é o Evangelho das boas notícias, que os nossos pecados foram perdoados, que agora nós não somos mais condenados, que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu queria passar um vídeo para você antes de eu começar a pregar, porque diferente do que as pessoas pensam, Deus está feliz conosco, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, Deus está feliz com você. Não senti muita firmeza não, tá? Fala de novo assim, Deus está feliz com você. Quando nós ouvimos o Evangelho das boas notícias, quando nós ouvimos o Evangelho das boas novas, e nós tomamos posse disso, começa uma metanoia em nossas vidas, começa uma transformação. Aquilo que era feio por dentro se torna bonito. Deixa eu passar um vídeo para você aqui do que acontece no mundo natural. Mas olha que legal. O que você deseja sentir ao se olhar no espelho? Olha, eu quero sentir sentir confiante para sair para algum lugar. Quero me sentir bem olhando pro espelho, olhando para mim. Isso te incomoda há quanto tempo? Faz muito tempo, desde os 12, eu tenho 17. A calvície em você é genético já, né? Vem de família. Uhum. Esse cabelo comprido, Foi para tentar esconder justamente a calvície. se ao final eu conseguir fazer com que o seu cabelo pareça ser mais cheio, não dando a sensação de cabelo, você vai ficar feliz? Oh, com certeza, Vai cara. ficar muito feliz? Muito feliz. Eu tô vendo que vai ter cabelo no final. Pra cima. Cima. Caraca, pô, o que é isso? Tá muito diferente. Caramba, cara. Nossa, a última vez que eu vi cheio assim, tinha uns 10 anos, pô. Tá muito diferente, cara. Antes parecia que eu tinha uns 40 anos, agora parece que eu tenho a minha idade, pô. A entrada sumiu, pô. Eu imaginei que seria diferente, cara. Ficou melhor do que eu esperava, ficou muito bom. Esse ano, no meu aniversário, lá na minha escola, uma colega minha chegou e simplesmente falou: ah, parabéns, que Deus lhe dê cabelo, porque você já quase não tem mais. Cara, isso mexeu muito comigo, foi um dos motivos que fez eu procurar você. Eu lembro que eu te perguntei se chegasse ao final você se sentiria feliz. Como você tá sentindo? Pô, muito feliz, cara. O que é isso? Nem tô me reconhecendo mais, cara. O que é isso? Caramba. Quase não dá pra ver a falha lá em cima. Nem parece eu, cara. Como você está impactando a vida das pessoas? Façam essa reflexão. Boa noite. Que milagre, nós precisamos desse cabeleireiro, né, irmão? Amém? Você ficou feliz assim quando Jesus te salvou? Você ficou feliz assim quando Jesus fez uma transformação dentro de você? Ou ser cristão para você é só uma questão de você ter medo de ir para o inferno? Então por isso você vai para uma igreja. Sabe, Deus realmente nos ama. Talvez você ouve tanto isso, que Deus nos ama, mas você talvez ainda não experimentou isso, mas Deus, Ele realmente nos ama. Ele nos ama
Por isso Ele quer nos curar, por isso Ele quer nos restaurar, por isso Ele quer nos salvar, por isso Ele quer nos abençoar. Sabe, diferente do que a religião ensina, Deus não é um Deus que nos oprime, que quer nos colocar para baixo. Diferente do que a religião nos ensina, Deus não é um Deus que tem, sabe, padrões que a gente nunca consegue alcançar, e parece que a gente está sempre de cabeça baixa, Deus está sempre pronto para nos punir. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus amoroso. Desde lá do Jardim do Éden, é que o diabo ele começou com essa mentira. Sabe, o diabo tentou passar a ideia que Deus era mau. O diabo virou para Eva e falou assim: é verdade, né, que Deus ele está te negando tudo. Ele quis convencer para Eva que Deus não era generoso e que Ele estava retendo algo daquele casal. Mas a verdade não é essa. A verdade é que Deus disse assim: olha, de tudo vocês podem comer. Mas o inimigo, ele sempre vem apontando, sabe, querendo nos fazer acreditar que Deus, Ele está sempre com o dedo apontado para a gente. E quem é daqui já sabe, a gente já fala isso vários anos, já vem na educação dos nossos filhos, né? A criança está ali fazendo uma bagunça, aí o pai fala assim: olha, papai do céu vai te castigar. E a criança cresce acostumada que papai do céu está lá no céu com um mata-mosca grandão assim, esperando você errar para... Aí quando chega na igreja, não é mais o papai do céu, é o pastor. O pastor vai brigar com você. Isso vai criando na gente uma identidade que Deus, Ele não é bom. O diabo ele vai tentando nos convencer que Deus não é generoso. Sabe, que Ele sempre está tentando receber algo de nós para que então Ele possa nos abençoar. Ele está sempre exigindo algo. Mas na cruz, lá na cruz, Cristo destruiu todas essas mentiras. A Bíblia diz que Deus amou a mim e a você de tal maneira que Ele não deu o melhor anjo, Ele não deu o melhor arcanjo. A Bíblia diz que Deus amou eu e você de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Amém? Por isso, hoje, Deus é justo em nos justificar. Talvez você que não veio domingo passado, não ouviu a palavra de se somos justos ou pecadores. Mas como pode o homem ser justo diante de Deus? Pastor, beleza, Deus é amoroso, mas como que eu posso ser justo diante de Deus? Se até os pensamentos são pecaminosos, como que eu vou ser justo diante de Deus se os padrões de Deus para ser justo é tão alto? Quando você olha para você, quando você olha para suas obras, você não vê condições de fazer isso. E aí parece então que Deus, Ele é mais rigoroso ainda. Sabe, Deus é santo e Ele é justo em todos os seus caminhos. Deus é santo e justo, mas a Bíblia diz que a sua essência é amor. E a cruz é o Deus santo se entregando por amor de você, por amor a mim. Na cruz é a maior expressão de amor. Por isso que hoje nós vamos ceiar. Talvez você pense assim: ninguém me ama, ninguém me valoriza. Irmãos, na cruz é a maior expressão de amor. Um Deus santo, justo. Sabe, Deus nos ama não por causa de você. Deus não nos ama por causa de nós mesmos. Deus não te ama porque você fez alguma coisa boa.
Sabe, a religião nos ensinou que quando nós fazemos alguma coisa boa, Deus nos ama. Quando nós fazemos alguma coisa boa, Deus, Ele está feliz com a gente. Quando nós fazemos algo legal, Deus está satisfeito com a gente. Então, quando nós fazemos isso, então nós entendemos que Deus nos ama, mas Deus não nos ama por causa dessas coisas. Sabe, Deus nos ama porque Ele é bom, não porque nós somos bons. Basta você ter o seu relacionamento com o seu filho, você vai entender um pouco disso. Você não ama o seu filho porque ele fez as coisas certinhas, tudo direitinho, não. Muito pelo contrário. Às vezes aqueles que mais dão trabalho são os mais amados. Sabe, você precisa tirar da ideia essa questão que o diabo tenta colocar na religião, que Deus só vai nos amar se nós formos bons. Não, Deus nos ama porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu não ouvi nenhum amém, né? Não, pastor, que eu estou tão concentrado, né? Parece tão simples isso que eu estou te falando. Parece tão básico isso que eu estou te falando, mas isso é tão libertador. Se você conseguir entender que Deus te ama, não pelo que você faz, mas pelo quem você é. Sabe, Deus é amor, mas a Bíblia também diz que Ele é justiça. Ele é amor e Ele é justiça. E o amor dizia que o homem não podia ficar longe dele. Deus olhava para o homem e dizia assim: eu não posso ficar longe do homem. Mas a justiça dizia que a alma que pecar, essa teria que morrer. Como resolver essa situação? O Deus amor dizendo que não queria ficar longe, mas o Deus justiça dizendo que a alma que pecar teria que morrer. Foi quando Cristo morreu pelos nossos pecados, amado. Deus amou tanto que Ele deu Cristo para morrer pelos nossos pecados. E aí a justiça e a santidade de Deus foram satisfeitas. E o homem agora pode chegar diante de Deus Pai, por causa da justiça de Cristo. Sabe, não havia como o homem, não tinha a menor chance do homem pagar pela sua redenção. As suas boas obras não pagam pela redenção. As suas boas obras não vão te levar para o céu. As suas boas obras não podem pagar os seus pecados. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas quando você começa a ler os evangelhos, eu estou te dando um pano de fundo aqui para começar a trabalhar, para começar a pregar. Ficou bonito isso aí, tá? Eu estou te dando um pano de fundo sobre isso que eu quero pregar hoje. Que apesar do homem estar separado de Deus, quando você lê os evangelhos, você vai ver que a virgem engravidou. A semente de Deus foi colocado na mulher. Como você sabe, a mulher não tem semente. A virgem engravidou da semente de Deus. Não houve sangue humano na geração de Cristo. Nem Maria, nem José, sabe, não tiveram qualquer participação na natureza de Cristo. A placenta, o útero, que alimenta o bebê, que também é responsável para eliminar os dejetos, não participa do sangue do bebê. Ele nasceu para ser o cordeiro perfeito, o sacrifício de Deus pelos nossos pecados. Por quê? Porque o homem estava separado da glória de Deus. Agora ouça o que eu vou te falar nessa noite. Na cruz, o seu sacrifício, a justiça de Deus foi satisfeita. Quando Deus disse lá no Éden que a alma que pecar teria que morrer, mesmo Deus amando o homem, querendo ele ter perto, mas a justiça de Deus dizia, ele tem que morrer. Imagina que você é um juiz. Você é um juiz muito reto, íntegro. E você julga muitos casos. E um dia, o seu filho
pegou o carro e saiu à noite, embriagado, e matou uma pessoa. E esse menino vai agora para a corte, e você é o juiz que vai julgar o caso dele. O que o amor no seu coração está dizendo quando você olha para o seu filho sentado na cadeira? Eu não posso perder ele. Ele é meu filho. Mas o que a sua justiça como juiz diz? Ele errou, então ele tem que pagar. Foi esse o dilema que Deus ficou. Quando ele olhava para mim e para você, o amor dele dizia assim: eles são meus filhos, eu não quero eles longe de mim. Mas a justiça de Deus dizia assim: eles erraram, então eles têm que morrer. Foi para isso que Jesus nasceu. Jesus então, ele satisfaz essa justiça de Deus. Ele fala: tem que morrer? Então peraí, eu vou morrer por todo mundo. Isso merecia uma salva de palmas, não merecia? Oh, obrigado, Jesus. Então a justiça de Deus ali naquele tribunal foi satisfeita. Alguém sem pecado algum morreu para pagar o pecado de todos. Então a justiça de Deus foi satisfeita. E Deus então, ele pode expressar o amor dele agora, porque está pago. Na cruz, o seu sacrifício, a justiça de Deus foi satisfeita. Agora presta atenção no que eu vou te falar agora, que é muito forte. Se Deus, porque às vezes você fica pensando assim: ah, mas pastor, eu faço tanta coisa, minha vida é tão errada, tenho tantos problemas. A justiça de Deus foi satisfeita naquela cruz. Se Deus hoje rejeitasse um pecador, Ele estaria dizendo que o sacrifício de Jesus foi inútil. Se Deus hoje não aceitasse um pecador, Ele diria que a justiça que Jesus pagou lá na cruz teria sido inútil. Se um pecador não fosse aceito hoje por causa do seu pecado, não importa o pecado que você pecou, Deus teria que se desculpar com Jesus. Eu falo isso com muito temor. Se Deus não aceitasse um pecador hoje, se Deus não tivesse hoje, sabe, como aceitar, era como Ele tivesse que pedir desculpas a Jesus, por aquilo que Jesus fez. Mas tem o seguinte: Deus não pede desculpa. Por que Deus não pede desculpa? Porque Deus não erra. Deus não pede desculpa porque Deus não falha. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita. Jesus está satisfeito, Deus está satisfeito. O pecado ficou impune, Cristo pagou tudo, Ele morreu no nosso lugar, aleluia! Quando o diabo questiona assim: como pode um cara desse pecador? Como pode você? Eu conheço a sua vida, rapaz. Orando a Deus assim. Quando o diabo questiona isso, Deus simplesmente aponta para a cruz. E Ele diz assim: todos os pecados foram pagos. A minha justiça foi satisfeita. Por quê? Porque o mesmo pecado não pode ser julgado duas vezes. Quando Jesus pagou, não tem como julgar mais, porque o mesmo pecado não pode ser julgado duas vezes. A Bíblia disse que já está pago. Aleluia. Mas o diabo, ele é um legalista. O diabo, ele trabalha em cima de legalidades, sabe? Ele é um legalista.
E ele jamais vai poder compreender a graça de Deus. Ele jamais vai poder compreender esse amor de Deus. Deus não podia apenas perdoar e esquecer o nosso pecado, sem todo o sacrifício da cruz. Por quê? Porque todo pecado tinha que ser punido. E na cruz, os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. É por isso que hoje nós vamos ceiar. Não é porque nós somos perfeitos, não. Não é porque nós não estamos mais suscetíveis a pecar, não. Porque a Bíblia diz que todos os nossos pecados foram perdoados. Na cruz, Deus já nos fez justos. Se Deus não nos tratasse assim, Deus é que seria injusto. Se Deus não nos tratasse como justos agora, Deus é que seria injusto. É como Ele estivesse dizendo que o sacrifício de Jesus foi inútil. Por isso nessa noite eu te digo, não tente se justificar. Quando você faz isso, você está invalidando o que Cristo fez na cruz. Você está desprezando o imenso sacrifício do Senhor Jesus. Tem crentes, tem pessoas até hoje que o relacionamento dele com Deus ainda é na base das obras dele. O relacionamento dele com Deus ainda é na base da obediência dele. O relacionamento deles é na base do amor deles com Deus. Deixa eu te falar, se você se relacionar com Deus na base do seu amor, irmão, você não vai durar nada. Se você se relacionar com Deus com base na sua obediência, você não vai durar nada. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Então não tente se justificar, não tente querer chegar diante de Deus baseado na sua obra, porque isso invalida o que Cristo fez na cruz. Quando você confia na sua justiça própria, você despreza o Calvário. E quando você despreza o Calvário, sabe o que acontece? Imagina, irmão, Deus manda Jesus para pagar todo o nosso preço. Deus manda Jesus para morrer. Você e eu não temos ideia do que é Jesus sair da glória para vir aqui nessa imundícia desse mundo. E agora nós queremos fazer com as nossas forças. E quando nós fazemos isso, a gente está invalidando o sacrifício de Jesus. E quando você faz isso, você sai de debaixo do favor de Deus. Você sai de debaixo da graça de Deus. E com isso, o Evangelho passa a não ter mais poder na sua vida. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem. Que Evangelho? O Evangelho das boas novas. O Evangelho de que Cristo pagou os nossos pecados. Quando você anula isso e você quer viver debaixo da sua justiça, você anula o sacrifício de Jesus. Então o poder do Evangelho passa a não ter mais efeito sobre a sua vida. Por isso que você vê tantos cristãos com problema de falta de perdão, ansiedade, doentes. Por isso que você vê tantos cristãos com depressão. Por isso que você vê tantos cristãos com escassez financeira. Porque eles tentam se justificar diante de Deus com as obras deles. E ele anula o sacrifício de Jesus. E quando ele anula o sacrifício de Jesus, o Evangelho passa a não ter poder na vida dele. Deus não nos declara justo por causa da misericórdia dele. Não, Deus não nos declara justo por causa da paixão dele por nós, não. Deus nos declara justo por causa da justiça. Uma vez que a penalidade do pecado foi paga, então agora Ele nos declara justos. Tem justo aqui? Amém? Bom, isso aqui que eu preguei até agora é a mensagem de domingo passado, relembrando para os que vieram, trazendo um pouco de clareza para aqueles que estão vindo pela primeira vez. A cruz nos mostra o quão terrível é o pecado. Hoje, irmão, o pecado virou brincadeira.
Hoje o pecado virou piada. É comum lá no trabalho da gente, a gente ouvir piada de papagaio, com pecado no meio, e a gente morrer de rir. É comum hoje em dia, a gente ligar a televisão, e o programa de humor, faz humor com pecado, e as pessoas acham legal. Porque o diabo, com o tempo, ele foi banalizando o pecado, mas o pecado é tão terrível, que foi necessária a vinda do próprio Filho de Deus, para pagar a minha pena e a sua pena. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Não brinque com o pecado. Aquilo que o Espírito Santo te mostrar que não está certo na sua vida, pare. Porque a Bíblia disse que nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, mas nós estamos debaixo da graça. Então você tem poder para parar. Não brinque com o pecado, porque o pecado foi algo terrível, que para pagar o preço, Jesus teve que sair do céu e vir morrer aqui. Por isso, o título dessa mensagem é Um Salvador Feliz. Fala assim comigo, um Salvador feliz. Presta atenção. Jesus, diferente do que 99% dos crentes pensam, não foi contrariado para a cruz. Pastor, como é que você sabe que 99% dos crentes pensam que Jesus foi contrariado para a cruz? Sabe por que você pensa assim? Porque você pega aquele texto de Jesus no Getsemane, falando assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. E você acha que Jesus, ele estava indo para morrer, e ele não queria morrer. É isso ou não é? Jesus, ele não foi contrariado para a cruz. João capítulo 12, verso 27, nós vamos começar a pregar agora. João 12, 27 diz assim, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com esse propósito eu vim para esta hora. Presta atenção, em João 12, 27, Jesus está dizendo assim, a minha alma está angustiada. E o que eu vou dizer? Senhor, me salva disso? Não, porque foi para isso que eu vim. Jesus sabia que era para isso que ele tinha vindo. Aqui o Senhor está dizendo que a sua alma está angustiada, mas em momento nenhum ele pede para livrar da cruz. Na verdade, ele está dizendo nesse versículo que foi para isso que ele veio. Estou certo ou estou errado? Hein? Não é isso? Tinha uma novela antigamente que falava assim, estou certo ou estou errado? Só os velhos acima de 60 anos que lembram disso. Então Jesus está dizendo assim, a minha alma está angustiada, mas não me livra de nada não, porque foi para isso que eu vim. No entanto, quando você lê Mateus 26, 39, que é o versículo que confunde a cabeça de quase todo mundo, Mateus 26, 39 diz assim, adiantando, Jesus já estava ali no jardim, no Getsemane, e ele estava perto de ser entregue para ser morto. Na noite, ele disse assim, adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E aí a Crentolândia pegou esse versículo e disse que Jesus, ele estava com medo, que ele suou gotas de sangue. Então muitos acham que o Senhor não queria nos salvar, sabe? E ele estava perdendo, estava ali com medo, pedindo para não ir para a cruz. Mas ele havia dito antes que foi para isso que ele veio. Por que ele estaria com medo então? Hebreus capítulo 5, verso 7 responde essa questão. Hebreus 5, 7 diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne,
tendo oferecido como forte clamor e lágrimas. Jesus orou com clamor e com lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Esse versículo está dizendo que Jesus, ele orou com lágrimas, fez oração de súplica, para que Deus pudesse livrar da morte. E ele, tendo sido ouvido. Agora complicou tudo, né? O primeiro versículo diz que Jesus veio para isso. O segundo diz que para se afastar. E esse aqui diz que Jesus orou para que livrasse ele da morte. E ele foi ouvido. Aqui dá uma percepção diferente do Getsêmani. Volta lá para o Getsêmani agora. O autor de Hebreus diz que o Senhor clamou com lágrimas e súplicas para ser livrado da morte, e foi ouvido. Este clamor não foi para ser livrado da cruz, porque na cruz ele disse que foi para isso que ele tinha vindo. Foi em outra ocasião. A outra ocasião foi lá no Getsêmani. Então nós podemos concluir que naquele momento em que ele estava no Getsêmani, suando gotas de sangue, ele estava no Getsêmani, sabe, numa aflição da alma, a gente pode concluir que nesse momento ele estava morrendo. Naquele jardim, antes da cruz, ele estava morrendo. Tamanha era a aflição que ele sabia que ele tinha que passar. Tamanha era a aflição que iria acontecer. Ele estava morrendo ali. Então Hebreus 5:9, ele clama ao Pai. E ele fala assim: meu Pai, me livra da morte. Me livra de morrer aqui. Porque eu não vim para morrer nesse jardim. Eu vim para morrer na cruz. Eu não posso morrer aqui. Eu tenho que morrer lá na cruz. Porque foi lá que eu vim para morrer. Aleluia! Jesus não foi para a cruz contrariado, não. Jesus, ele falou assim: Senhor, me livra daqui. Eu não posso morrer nesse jardim. Eu quero morrer na cruz. Esse é um quadro maravilhoso do nosso Salvador. Ele não ora pedindo para poupá-lo da cruz, não. Na verdade, ele estava orando, falando assim: Deus, não deixa eu morrer aqui nesse jardim, eu quero ir para a cruz. É como ele estivesse dizendo assim: eu vim para morrer na cruz, eu não posso morrer aqui nesse jardim, senão a minha missão não vai estar completa. Livre-me da morte, para que eu possa me entregar na cruz. Aleluia. Quando ele pergunta assim, se é possível que passe aquele cálice, ele está perguntando se existe um outro meio de salvar o homem. E Deus fala para ele assim: não existe outro meio. O homem não pode ser salvo por suas obras. O homem não pode ser salvo pelo seu esforço. O homem não pode ser salvo pelo seu caráter. Não há salvação em ninguém. Não há salvação em nada que não seja em Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz. Aleluia. Oh, meu amado, Jesus foi para a cruz porque ele tinha o mesmo amor que o Pai tinha por nós. Jesus não foi para a cruz contrariado. A religião te ensinou que Jesus estava lá no Getsêmani, suando gotas de lágrimas, sangue, e falando assim: Deus, livra-me disso. Não, Jesus, ele é um Salvador feliz. Jesus foi para a cruz porque ele quis ir, porque ele me amou, porque ele te amou. Nós fomos salvos de uma maneira graciosa. Até quando nós criamos problemas para as nossas vidas, até quando nós tomamos decisões erradas por causa das nossas próprias escolhas, porque é muito comum entre nós, quando algum parente ou amigo faz uma coisa errada, a gente vira para a pessoa e fala assim: agora você se vira, você que fez. Problema seu. Não é assim que a gente fala para as pessoas? Mas mesmo nessa época, será que Deus pode nos ajudar? Se Jesus fosse um Salvador contrariado, ele diria assim: você que cavou o seu buraco, você que se vira. Eu falei para você não fazer isso, você que fez, agora você se vira. Mas não é isso que Deus faz.
Não é isso que o Senhor diz. Deixa eu te levar a pensar agora na parábola da ovelha perdida, na parábola do bom pastor. Imagina, Jesus não é apenas um salvador, mas Jesus é um salvador que nos salva com alegria e com amor. Se você entender isso, irmão, sabe, a sua vida vai ser transformada. Jesus, ele não só nos salva, mas ele nos salva com alegria e com amor. Imagina aquele pastor da 100ª ovelha, né? A gente conhece a parábola, que o pastor chegou no final da tarde, ele foi contar as ovelhas e só tinha 99. Estava faltando uma. Imagina se aquele pastor, né, fosse um pastor contrariado, fosse um salvador, né, mal-humorado. O resgate daquela ovelha teria sido completamente diferente. Eu fico imaginando assim, no final do dia, o pastor, ele vai lá contar e ele percebe que está faltando uma ovelha. E aí, ele sai contrariado, aborrecido, atrás dessa ovelha para procurar. E ele vai andando pelos lugares, como a Bíblia diz lá, né? Tem até uma música aí, né? Subiu as montanhas, desceu nos vales, imenso amor da ovelha perdida, irmão. Oh, às vezes, presta atenção no que eu vou te falar aqui. O pessoal confunde a diferença da ovelha perdida e do filho pródigo. A Bíblia diz que a ovelha perdida, ela se perdeu. E o pastor foi atrás. Mas o filho pródigo, ele não se perdeu, ele saiu de casa. E você não vê nenhum texto na Bíblia dizendo que o pai foi atrás do filho. Mas isso é outra pregação. Imagina aquele pastor indo atrás daquelas ovelhas. Se ele fosse um pastor contrariado. Quando ele encontrasse aquela ovelha, a primeira palavra que ele ia dizer para aquela ovelha é a seguinte: ó, que trabalhão você está me dando, hein? Na hora de eu entrar para casa, para mim jantar, para mim ficar com a minha esposa, para mim ficar com meus filhos, eu percebo que você não está aqui, e aí eu saio no meio dessa escuridão para encontrar você, e a ovelhinha caída lá no buraco. Que vergonha, hein? Parece quando eu falo com o meu cachorrinho lá em casa, né? E aí aquele pastor, ele pega aquela ovelha no ombro, muito contrariado, e ainda fala assim: você está pesado, hein? Que ovelhinha pesada. No caminho ele vai lembrando como está sendo difícil servi-la. Você está me dando muito trabalho. Por que você não fica igual as 99, quietinha aqui? Por que você tem que fugir? Não tem comida para você lá, não tem água para você lá. Por que você fugiu? Imagina se esse pastor fosse mal-humorado. Quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz é quebrar a perna daquela ovelha. E ele ainda diz assim: ó, vai doer mais em mim do que em você. E aquela ovelha, ela recita o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e vai quebrar a minha perna. É desse jeito que muitos crentes pensam que Jesus é. Um salvador chateado. Um salvador mal-humorado. Que quando você erra, eles acham que Deus está esperando para punir. É dessa forma que as pessoas se relacionam com Deus. Mas o nosso Senhor, Ele não é um Salvador assim. Ele é o Salvador que está feliz quando Ele encontra a ovelha. A Bíblia diz que quando Ele chega em casa, Ele dá uma festa. Ele dá uma festa por ter achado. E Ele não fica o tempo todo lembrando que aquela ovelha é problemática, não. Mas Ele
dá uma festa para aquela ovelha, porque Ele é um Salvador que é feliz em nos salvar. Sabe, é assim que Deus se relaciona com a gente. Deus não fica lembrando o tempo todo, Jesus não fica lembrando o tempo todo dos problemas que a gente dá para Ele, Jesus não fica lembrando o tempo todo dos trabalhos que a gente dá para Ele, não. A Bíblia diz que um salvador, que um pecador, para Deus é motivo de muita alegria quando é salvo, quando é encontrado, sabe, Deus Ele é feliz em nos salvar. Jesus não foi para aquela cruz triste, Jesus não foi para aquela cruz emburrado, Jesus não foi para aquela cruz contrariado, não, Jesus foi para aquela cruz feliz. Sabe por quê? Porque Ele sabia que o penoso trabalho dele, os frutos dele seríamos nós, as ovelhas que estavam perdidas, e Ele coloca nós sobre os ombros dele, e Ele dá uma festa para nós, mesmo nós sendo como nós somos, aleluia. Jesus já te conhecia, Jesus já sabia como você era, Jesus não morreu enganado, Ele fez isso porque Ele te ama, Ele fez isso porque Ele nos ama, aleluia. Nunca pense que Ele desistiu de você, só porque você caiu tantas vezes. Você acha que Jesus perdeu a paciência com você? Deixa eu falar para você, Jesus não tem expectativas em você. Como assim, pastor? Não, Jesus não tem expectativas em você. Ah, pastor, mas sempre me ensinaram que Deus tem expectativa em nós. Não! A gente pode aplicar isso para outro contexto, mas Jesus não tem expectativa em você, sabe por quê? Porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Por que Ele não tem expectativa em você? Porque Ele conhece a sua vida do começo e conhece a sua vida do final. Como assim, pastor? Sabe quando a gente tem expectativa nas pessoas? A gente fica com expectativa. Não, dessa vez vai dar certo. Aí deu errado, oh meu Deus, mas dessa vez vai dar certo. Não, deu errado de novo. Mas dessa vez vai dar certo. Oh meu Deus, deu errado de novo. Mas Jesus não é assim, sabe por quê? Porque Ele é o alfa e o ômega. Quando você erra, sabe o que Jesus sabe que Ele faz? Ele já sabe qual é o fim. Ele fala assim, eu sei que ele tem que errar 50 vezes, então ele só errou 40 agora, oh aleluia, só falta 10. Porque Ele é o começo e é o fim. Jesus não se chateia porque você errou. Jesus não se chateia porque você caiu tantas vezes. Não, Jesus não perdeu a paciência. Não deixe que o diabo lance nenhuma dúvida em você sobre o quanto Deus pacientemente ama você. Não deixe o diabo te enganar com isso. Sabe, o inimigo tenta nos enganar com isso. Você já percebeu a complexidade do universo? Você já percebeu como o universo é complexo? Sabe, a gente lê sobre a complexidade das galáxias, a complexidade de uma célula, sabe, a gente lê sobre a complexidade de todas as galáxias, das estrelas, sabe, dos animais, tudo funciona, das plantas. Quando a gente começa a ler essas coisas, a gente fica até doido. Tamanha a complexidade do universo. Tem estudos que dizem que se o Sol fosse 1 centímetro mais perto da Terra, nós queimaríamos tudo. Tem cada estudo que eu fico pensando assim, meu Deus, como o Senhor é grande. Agora ouça o que eu vou te falar. Foi mais trabalhoso salvar o homem do que criar o universo. Foi mais trabalhoso para Deus salvar o homem do que criar todo o universo. Para a criatura, as coisas bastou que Deus dissesse. Para criar as coisas, bastou que Deus desse uma ordem. E a Bíblia diz que Deus ordenava e todas as coisas foram criadas. Mas para salvar o homem, foi preciso derramar sangue sem pecado. Para criar o universo, para criar todas as coisas, bastou Deus dar uma ordem. Mas para nos salvar, foi preciso, derramar sangue sem pecado. E obter tal sangue foi muitíssimo difícil. Criar o universo, bastou Deus dizer assim, haja luz, e houve luz. Tudo veio existir. Mas para realizar a redenção do homem,
foi necessário que a riqueza da graça de Deus se manifestasse. Não seria apenas possível Deus dizer assim: haja redenção. Não, o caminho da redenção foi muito difícil. Presta atenção, viaja comigo aqui nessa noite. Foi necessário que o Espírito Santo gerasse um Redentor. Mas antes ele teve que encontrar uma virgem apropriada para concebê-lo. Quanta graça foi necessário para o Deus infinito ficasse 9 meses na barriga de uma mulher. Você consegue imaginar isso? Nós estamos falando de Deus, irmão. Nós não estamos falando do meu filho, do seu filho. Nós estamos falando de Deus que criou todo o universo. Ele teve que ficar 9 meses na barriga de uma mulher. Quanta graça foi necessário para o próprio Deus, que é santo, vir habitar no meio de pecadores como eu e você, e ainda ser chamado de Emanuel, Deus conosco. Foi necessário uma graça extraordinária para que Jesus aprendesse a obediência. Jesus nunca precisou obedecer ninguém. A Bíblia diz, o autor de Hebreus diz que Jesus, ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. Imagina, Jesus tendo que aprender a obedecer. Foram 30 anos vivendo como carpinteiro, limitado pelo tempo e pelo corpo físico. Jesus trabalhava de carpinteiro. Você consegue imaginar as emoções de Jesus? Ele trabalhava com material, madeira e prego, aquilo que iria matá-lo. Foram 30 anos. Ele foi perseguido, ele foi caluniado. Depois de 3 anos de ministério, ele foi traído por alguns, abandonado por quase todos. Pensa quanta graça foi necessária para tudo isso. A Bíblia diz que ele se entregou para aqueles que vieram prendê-lo. Mateus capítulo 26, 53. Ele podia simplesmente recusar, mas ele se entregou para aqueles que vieram prendê-lo. Quanta graça foi necessária para que esse Deus ir para a cruz, sofrer tanta humilhação e vergonha. Talvez você não saiba, Jesus foi crucificado nu. Não tinha aquela fralda que a gente vê nos filmes. Você consegue imaginar Filho de Deus ser pregado numa cruz, nu? Quanta graça foi necessário para tudo isso? Sabe, quanta graça precisou para ele ouvir o povo dizendo assim: crucifica, solte Barrabás. Nós preferimos Barrabás do que esse Jesus. Depois de preso, ele foi julgado diante do sumo sacerdote, de Pilatos e de Herodes. E então ele foi pregado na cruz, e ele permaneceu naquela cruz 6 horas. De 9 da manhã até as 3 horas da tarde, ele ficou pregado naquela cruz. O Filho de Deus. Quanta graça foi necessário para tudo isso. Para criar o universo, foi só dizer, haja luz. Mas para salvar o homem, foi muito caro. Quanta graça foi Jesus na cruz com sede. E ele diz assim: eu tenho sede. Ele é o criador do universo, ele é criador de todas as águas que existem. Ele podia simplesmente fazer nascer uma fonte de água na boca dele e matar a sede dele. Mas ele passou sede por mim e por você. Sabe, ele experimentou a morte. Ele
Ele foi pendurado naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar. Depois de morto, ele foi levado ao inferno. Depois ele foi ressuscitar. A redenção foi um trabalho mais penoso e mais difícil do que criar todo o universo. Por causa disso, amado, por causa da sua riqueza, da sua graça, por causa desse sacrifício que Jesus fez na cruz, nós agora somos feitos filhos de Deus, pela redenção do seu sangue. Desista de querer se justificar diante de Deus com as suas obras. Eu só estou te falando aqui algumas coisinhas que Jesus teve que passar para que Ele pudesse me tornar justo, para que Ele pudesse te tornar justo. Desista de querer se justificar diante de Deus com as suas obras. Você vai perder o seu tempo. Aceite o sacrifício que Jesus fez por você. Eu sei que todas as coisas, às vezes, não saem como você planejou. Eu sei que às vezes, apesar de Cristo ter morrido em nosso lugar, ter nos feito filhos de Deus, mas deixa eu te falar, nós vivemos num mundo caído. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que Deus nos retirou do império das trevas e colocou no reino da luz. Mas deixa eu te falar, esse reino da luz, ele está justamente do lado do império das trevas, aqui nessa terra. Pastor, por que as coisas não dão tudo certo aqui para a gente, já que nós somos filhos? Sabe por quê? Para você lembrar que aqui não é o seu lugar. Por causa disso tudo, eu quero encerrar nessa noite, eu queria chamar o Ministério de Louvor. Olha, nós estamos acabando bem cedo. Por causa disso tudo que eu estou te falando nessa noite, eu queria que você, nessa noite, você saísse daqui entendendo que Jesus, Ele está feliz com você. Jesus está feliz com a obra que Ele realizou. Jesus está feliz com tudo que Ele fez na cruz. E Ele fica muito feliz quando você aceita isso. Porque então Ele pode te abençoar mais ainda. Por isso tudo, nós somos a pérola preciosa. Nós somos a pérola preciosa. Sabe, eu não sei se você sabe como uma pérola é formada. Mas a ostra que faz essa pérola, para os judeus, ela é um animal considerado impuro. Por isso os judeus não usam pérolas. Porque a pérola, ela procede da impureza. Mas Jesus, Ele se fez essa ostra. Essa ostra que foi enviada do céu. Sabe, nesse sentido, Ele fez-se semelhante ao pecado, mas sem nunca pecar. Ele se fez essa ostra do céu, para esse mar de morte que nós temos aqui na terra, nesse mundo. Então, você deve saber como uma ostra gera uma pérola. Sabe, é um pequeno grão de areia que cai lá dentro, e ela vai produzindo ali, é uma substância para poder proteger ela daquele grão de areia. E ali vai dando um segmento ali que vai formando aquela pérola. Sabe, foi exatamente isso que aconteceu conosco. Jesus é essa ostra. Deus então pegou eu e você, um simples grão de areia, e nos inseriu dentro dessa ostra. Por isso que você não pode olhar para você. A ostra, ela foi ferida. Sabe, Jesus, Ele foi ferido, porque eu e você fomos enxertados nele, porque Ele não tinha pecado, mas nós fomos enxertados nele, sabe, como um grão de areia. E sabe o que aconteceu? Jesus não nos expeliu. A vida da ostra começou a segregar uma substância de vida ao nosso redor, e desse grão de areia, nós nos tornamos uma grande pérola,
nós nos tornamos uma pérola preciosa para o Senhor. Sabe, o meu valor, o seu valor para Deus, ele é inestimável. Sabe, nós estamos nesse processo de transformação, sim. É claro que nem todos nós aqui nos tornamos essa pérola preciosa ainda, mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, vai completá-la. Nunca duvide do seu amor, nunca duvide do amor paciente de Deus por mim e por você. Nós somos essa areia que foi enxertada em Jesus, e que a cada dia, nós estamos sendo transformados pelo amor do Senhor. Sabe, talvez você veio aqui nessa noite e você já aprontou tanto. Talvez você veio aqui nessa noite e você acha que você é bom o suficiente. Deixa eu te falar, não confie nisso. Você não é bom o suficiente e nem você aprontou tanto. Todos nós carecemos da justiça de Cristo que foi feita na cruz. Por que nós vamos ceiar hoje? Nós vamos ceiar porque nós reconhecemos que o sacrifício de Jesus, as boas novas do Evangelho. Sabe aquele vídeo que eu coloquei no começo? É um vídeo de pessoas que transformam as coisas terrenas. É bem legal, eu vejo sempre aquilo, eu acho muito legal como que transforma. Mas Deus quer fazer uma transformação muito maior do que isso. Deus quer fazer uma transformação interna em nós. Deus quer fazer uma transformação em nós, sabe? Uma mudança de mente, de você entender que Deus não está querendo te punir, Deus não está querendo te condenar. Jesus disse que Ele não veio para nos condenar, porque condenado nós já estávamos. Ele não veio para nos julgar, porque julgado nós estávamos. Ele veio para tirar todo o jugo sobre nós. Ele veio para nos trazer paz, para trazer alegria. Sabe, talvez com os anos de religião, o seu relacionamento com Deus foi comprometido. Talvez com os anos de religião, o seu relacionamento com Deus, ele foi comprometido. E você sempre acha que Deus só está feliz com você quando você faz coisas boas. E quando você erra, Deus quer te punir. Talvez como essa parábola da ovelha que eu falei. Talvez você ache que Jesus é um bom pastor, que salvou a gente, sabe, porque, vou fazer isso, não tem outro jeito. Não, Jesus é aquele bom pastor que pegou a ovelha, colocou no colo, levou para casa e fez uma festa. Talvez aquela ovelha fugiu de novo, talvez aquela ovelha deu trabalho de novo, mas a Bíblia não diz que Jesus ele estava irritado com isso, não. Talvez você que está aqui nessa noite, seu relacionamento com Deus, ele foi forjado num relacionamento condicionado com as suas vidas, naquilo que você fez de bom ou naquilo que você fez de ruim. Deixa eu te falar nessa noite, Jesus ele te ama. Jesus ele morreu satisfeito, feliz, porque ele sabia, ele já te conhecia, ele já sabia quem você era, ele já sabia o que você ia errar, ele já sabia o que você ia falhar, mas mesmo assim ele falou assim, vale a pena. Sabe, sai dessa noite aqui com outra mentalidade de Deus sobre a sua vida. Sabe, quando você acordar amanhã cedo, quando você se levantar amanhã cedo, não pense que você não está bom o suficiente. Não pense que Deus está te cobrando algo que você não consiga fazer. Quando você acordar amanhã cedo, dê um sorriso para Jesus, dê um sorriso para Deus. Fale para Ele, Senhor, eu te amo, Tu me conheces, Tu sabes as minhas falhas. Me ajuda nesse dia, me dá força para continuar. E se eu cair, Senhor, eu não vou sair da Tua presença, eu vou continuar do Teu lado. Sabe, quando você acordar a partir de amanhã, ou quando você sair daqui, começa a ter um relacionamento com Deus, de um pai com um filho. Começa a ter um relacionamento de um Salvador que está feliz com você. E Ele não está feliz só quando você acerta, Ele está feliz com você quando você erra, mas você corre para os braços dEle. Sabe, é tão legal os nossos filhos quando eles erram e eles correm para os nossos braços. O que você faz com o filho quando errar e correr para o seu braço? A Bíblia diz assim, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Deus nos dará tudo aquilo que nós pedimos a Ele. Irmão, você nunca vai amar o seu filho
mais do que Jesus te ama. Você nunca vai amar seu filho mais do que Deus te ama. Ainda que você errar, ainda que você falhar, corra para os braços de Jesus, corra para os braços do Senhor, porque Ele está satisfeito com você, Ele está feliz com você. Deus jamais vai lançar um filho dele no lugar errado. Eu queria te convidar nessa noite a você ficar de pé. Sabe, eu queria te convidar nessa noite a você ceiar. Sabe, eu queria te convidar nessa noite a você abrir o seu coração e entender que o Evangelho é as boas novas. Quais são as boas novas? Filho, os teus pecados estão perdoados e deles não lembrarei mais. O Evangelho são as boas novas. Quais as boas novas? Filho, você errou, você caiu, você não creu, mas eu estou aqui preparando uma festa para você. Eu estou de braços abertos para você. Filho, você deixou, mas não tem problema. Vem para casa do seu pai. Deixa o amor de Deus nessa noite permear o seu coração. Deixa o amor de Deus nessa noite gerar em você fé. Você não pode ser um cristão baseado com medo do inferno. Você não pode ser um cristão vindo para a igreja só porque você tem medo de alguma coisa. Não, aqui é lugar de relacionamento com o Pai. Aqui é lugar de deitar no colo do Pai. Aleluia. Talvez você não teve esse relacionamento até hoje. Talvez esse relacionamento que você teve foi com a religião até hoje. Mas joga isso fora. Joga isso fora. Experimente deitar no colo do Pai. Experimente deixar ser amado por Jesus. Experimente deixar Ele cuidar de você. Você é o grão de areia que foi enxertado na ostra, e você está sendo transformado a cada dia até você se tornar uma pérola. Por isso adore o Senhor nessa noite. Adore o Senhor nessa noite. Amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Feche os seus olhos e adore o Senhor. Veja Ele como um bom pastor, um bom pastor que cuida de você. Suficiente, você não precisava de Jesus. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que estavam doentes. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Adore ao Senhor. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por Nós não tínhamos valor algum, nós éramos apenas um grão de areia. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99. Foi isso que Ele fez por você. Foi isso que Ele fez por mim. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! Jesus te ama! Jesus te ama! Ele não morreu por nós quando nós éramos bons. Ele morreu por nós quando nós éramos pecadores. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas. Ele é um Salvador feliz. Ele é um Salvador feliz. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me
encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Ele vai fazer o que for possível. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Destrói as mentiras dessa noite, Senhor. Destrói as mentiras dessa noite. Infinito ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito ousado amor de Deus. Aleluia. Coloque a mão no teu coração nessa noite. Eu queria orar por você. Senhor, destrói todas as mentiras, destrói todos os sofismas que com o tempo nós fomos aprendendo, de que o Senhor é um Deus que fica cobrando da gente, do que o Senhor é um Deus que está sempre nos cobrando aquilo que nós não podemos fazer. A tua palavra diz que nós já éramos pecadores, e o Senhor morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E como o Senhor pode nos desprezar hoje, que nós somos filhos do Senhor. Toda mentira, Senhor Deus, que foi colocada em nossa mente, baseada no nosso comportamento, baseado na nossa justiça, nós desfazemos nessa noite pelo poder do Evangelho, Senhor Deus, pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos nessa noite a liberdade dos teus filhos, ó Pai. Deus, nós declaramos, ó Pai, que nessa noite a nossa mente está sendo transformada, Senhor. A mente está sendo transformada para entender um Deus amoroso, para entender um Deus que nos ama, Senhor, ao ponto de ter entregado Jesus para morrer por nós, ó Pai. Nós nos colocamos nessa noite como justiça de Deus. Nós declaramos nessa noite que, ó Deus, nada, nenhuma acusação do inferno pode contra os filhos do Senhor, ó Pai. Porque, ó Deus, nós somos nova criatura em Cristo Jesus, ó Pai. Deus, nessa noite eu oro pela mente dos teus filhos, eu oro pelo entendimento espiritual dos teus filhos. Toda religião seja caída em nome de Jesus, ó Pai. O nosso relacionamento com Deus, ó Pai, não é baseado nas nossas obras, no nosso comportamento. O nosso relacionamento com Deus é baseado no amor de Deus, na justiça de Deus. Quando Cristo naquela cruz, Ele paga os nossos pecados. Por isso nessa noite, Pai, nós iremos ceiar e nós declaramos, ó Deus, que nós estamos livres de todo espírito de religião, de todo espírito que nos escraviza, Senhor Deus, nos afastando do amor do Pai. Nós entregamos o nosso entendimento ao Senhor, a nossa mente cativa ao Senhor. Declaramos nessa noite liberdade, Senhor. Mentes livres para entender o Evangelho, para entender as boas novas do Evangelho, Pai. Deus, nós oramos nessa manhã, nessa noite, nós abençoamos os teus filhos, ó Pai, no nome de Jesus. Aleluia.